Bom dia. Primeira pergunta, gostaria de saber a sua opinião sobre a nova onda política crescente na Europa, principalmente de anti-imigração, são contra os novos grupos refugiados. Bom, o problema dessa onda anti-imigração é justamente consequência da crise de 2008. Então, os países entraram em crise e toda comunidade ou grupo, quando entra em crise, eles tentam pegar um responsável pela crise. E geralmente a tendência em todo grupo é pegar pessoas externas ao grupo. Nunca o problema é dentro do grupo. Então, na realidade, isso sempre acontece. Sempre que na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, sempre tem uma crise financeira, uma crise política, e aí eles procuram um imigrante, uma pessoa de fora, para jogar como culpado na crise. Na Segunda Guerra Mundial, colocaram a culpa nos judeus, porque era a crise da Alemanha. Na realidade, não tinha nada a ver com a outra. Segunda pergunta. O que você acha que deve ser feito em relação aos grupos de imigrantes radicais, que muitas vezes eles criam comunidades, como está acontecendo na Grã-Bretanha, comunidades próprias, que eles mesmos implantam a lei da Sharia, tipo em bairros, como por exemplo, na Inglaterra tivemos um bairro que mulheres não podiam entrar de salto e a polícia teve que intervir. Não podiam haver gays. Eu acho que toda pessoa, quando vai mudar para um outro país, quando vai mudar para uma outra comunidade, a primeira coisa que tem que ser feita é o seguinte: aqui segue-se os princípios dessa comunidade. As pessoas que vêm de fora, que querem entrar na comunidade, têm que entender que eles têm que adaptar aos costumes daquela comunidade e não trazer o costume deles e tentar implantar para aquela comunidade que eles estão entrando. Então isso eu sou contra, eu acho que eles têm que adaptar. Entre eles podem até usar os costumes deles, mas eles têm que adaptar à comunidade que eles estão sendo inseridos. Terceira pergunta é que existem mais de 20 países muçulmanos no Oriente Médio que recusam esses refugiados, principalmente sírios, e os enviam direto para a Europa, muitas vezes em barcos precários, em condições extremas. O que você acha a respeito disso? Não, muitas vezes há uma dicotomia entre Oriente e Ocidente, mas dentro das próprias comunidades orientais, dos muçulmanos, chineses e outros grupos religiosos, que há discriminação entre eles. Haja visto a situação da Índia, onde que tem 5, 6 castas e uma casta dentro do mesmo país, da mesma origem, da mesma língua, só que tem comunidades diferentes. Então, há rejeição. Sempre os grupos muçulmanos vai ocorrer rejeições em grupos diferentes. Então, dentro dos muçulmanos, há inclusive guerra entre os muçulmanos. Então, não é muçulmano, não quer dizer que é muçulmano tudo igual. Então, várias classificações de muçulmanos, como tem várias classificações de batistas, de outras religiões também. Tudo bem. Quarta pergunta. Aconteceu há uma semana, mais ou menos, o candidato à presidência da Holanda, Geert Wilders, ele foi acusado por um membro político da Arábia Saudita de ser nazista, por ser anti-imigração, como foi feito em outra pergunta. Mas no mesmo país da Arábia Saudita, 98% da população apoia a lei da Sharia, que é o extremismo dos muçulmanos, que é jogar gay de prédio. E eu vi uma notícia recentemente, essa semana também, que cientistas muçulmanos da Arábia Saudita disseram que mulher não é ser humano. Então, como pode um cara desse país, que representa uma classe social desse país, acusar um outro de nazista? Sim, eu conheço a Arábia Saudita, já estive lá, e é um dos países mais conservadores que tem, apesar de ser um país mais moderno que tem em termos de tecnologia. Então eles têm muito dinheiro, têm um grupo liberal muito grande em termos de capitalismo, sistema capitalista, só que o reinado é um reinado que vem aí há 100 e tantos anos, e esse reinado ele vai passando de pai para filho ainda, e a religião muçulmana dele é chamada Wahhabi, que é uma da mais conservadora que tem. Então não é um país que tem toda a tecnologia, mas ao mesmo tempo as mulheres não são consideradas como seres iguais ao ser humano. As mulheres são consideradas um ser inferior. Inclusive elas mesmas acreditam que elas são seres inferiores, que elas não têm condições de estudar, não têm condições de trabalhar, elas são consideradas seres inferiores. Bem, agora vamos para a última pergunta. Em torno de 100 anos atrás, houve uma forte onda de imigrantes no Brasil. Vários deles dessas origens, muçulmanos, árabes. Então, hoje está havendo a mesma coisa por todo mundo. Você acha que os resultados da imigração de hoje podem ser tão benéficos quanto foram há
há um século atrás, como houve o Hospital Sírio-Libanês? A migração, o problema é que quando o país está muito bem, ele precisa de pessoas para o desenvolvimento do país. Só que quando ele está em crise, aí ele quer tirar pessoas. Ele não vai tirar as pessoas daquele país. Então eles vão fazer discriminação contra os outros países. Então nós passamos aí um período aí de mais ou menos de 20 anos, até 2008, todos os países estavam buscando imigrantes. Quando entrou a crise financeira, como vai ter que repartir o bolo, eles não querem repartir com os imigrantes, querem repartir entre eles. Mas isso, a imigração é o que faz os países crescer, porque vem nova cultura, novos hábitos, novas ideologias. Então isso faz com que a pessoa cresça. Quanto mais contato as comunidades têm entre elas, mais elas aprendem, mais elas conseguem crescer. Só que tem momentos que os países estão em crise, eles são contra a migração. Quando eles estão em desenvolvimento, eles são a favor da migração. Então a migração, as pessoas não são nem contra nem a favor, as pessoas são de acordo com a necessidade delas. Se eles precisam de incentivo, como os Estados Unidos, por exemplo, é feito de imigrantes. Principalmente em casos de desemprego, né? Sim, quando tem crise financeira, eles têm que arrumar uma coisa. A crise da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava com uma dívida enorme, inflação de 20.000% ao ano. Aí eles tinham que arranjar um bode expiatório, eles não iam falar que eram os alemães. Aí o Hitler vai e solta que a culpa é dos judeus e das raças mais pobres, que não eram puras igual os arianos. Daí começa a caçar todo mundo. E o Brasil, inclusive, já fez isso também. Final, Getúlio Vargas saiu caçando os italianos. Como o Brasil estava em guerra contra a Itália, saiu caçando italiano. Minha família mesmo. Né? Porque ele era fascista. Ele era fascista, então a minha família italiana sentiu uma discriminação aqui no sul de Minas, uma discriminação muito grande de Getúlio Vargas, porque era estrangeiro. E o Brasil estava em guerra contra a Itália, então a culpa do Brasil era dos italianos. Aí começaram a caçar os italianos. Muito obrigado, então.